E a gente sabe que muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem, não vão conseguir fazer isso sozinhas. Elas precisam de ajuda, não é? Ajuda de um profissional, como vocês, por exemplo, você da área de psicologia. Precisar, eu acho que assim, é um trabalho, né, de equipe, é um trabalho multidisciplinar, porque não adianta essa pessoa ir só numa nutricionista, porque a causa está lá. Você vai ajudar a pessoa a mudar a alimentação, mas a ansiedade não vai passar, né? A angústia não vai passar. Então, é um trabalho realmente muito importante. A reeducação alimentar é sempre... O ideal é que tenha um psicólogo junto. Os 3 profissionais que não podem faltar numa reeducação: nutricionista, psicólogo e educador físico. Porque sozinho nenhum faz nada, né? Na questão da reeducação, tanto para emagrecer, para ganho de peso, ou mesmo para só adequar a alimentação, a gente precisa desses profissionais. E é interessante. Nós 3. Sim. Eu tô aposentada já, tô enferrujada. Não sabia, você é educadora física? Outro dia uma amiga me falou assim: Márcia, você não quer ser nossa personal? Eu falei: não tenho competência para isso, eu estou muito ultrapassada, totalmente fora, né, da área há muitos anos, não tenho competência para isso, mas existem muitos profissionais excelentes por aí, então realmente é um trio importantíssimo. É um trio que não pode deixar de estar junto. Um complementa o outro. E o interessante que vocês estavam falando também sobre alimentação fora de casa, né? Porque esses alimentos industrializados contêm muito sódio, muita gordura hidrogenada. E isso traz um prejuízo muito grande, assim, muito maior do que a gente imagina. Né? Aliado ainda à falta da atividade física, ao sedentarismo. Então, a gente tem visto assim, crescer o número de acidente vascular cerebral, de doenças coronarianas, então tem que tomar cuidado. Fica parecendo que é chatice, a nutricionista está lá falando que tem que comer fibra, que não pode comer sal, mas não é chatice, porque lá na frente a gente vê esses malefícios, o que eles trazem de palpáveis para a saúde, né, humana. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Você esteve aqui há pouco tempo, né, e mostrou pra gente o açúcar, o sal, né, mostrou tudo direitinho, as quantidades da comida saudável, da comida que não era. Então, quer dizer, gente, a mídia tem falado muito sobre isso, então é questão de aprender a apreender e tomar uma atitude mesmo para mudar. Estava pensando aqui o seguinte, a gente está falando de comfort food, de infância, de situações que aquela comida, aquele alimento remetem a gente, porque foi uma circunstância bacana, uma coisa que você viveu gostosa. Existem também o discomfort food. Estou inventando o nome agora aqui. O discomfort food. Eu tenho um discomfort food. Eu tenho um salgadinho desses prontos que a gente tem, que eu estava comendo uma vez e eu fui assediada. E naquele momento, eu nunca mais comia aquele discomfort food. Existe isso também? Que é o contrário, né? É o contrário. Uma coisa que você vai comer, você vai lembrar de uma situação ruim. Péssima. Péssima. Com certeza, que você não come nunca mais. Isso é muito comum em gestante, por exemplo. Passa por uma situação, depois que ganha bebê, ela não quer mais saber, né? E acontece, às vezes você está alimentando alguma coisa, aparece alguma situação que te chocou, te frustrou, como aconteceu com você, você não quer saber mais. Então, o oposto também acontece. Acontece muito também com criança, né? A gente, quando criança, a mãe força a comer algum tipo de alimento, e aí você vê que na vida adulta a pessoa não come alimento porque a mãe forçou, porque era obrigada a comer. Eu tenho esse problema também, eu não como carne de porco porque meu pai me forçava a comer carne de porco. Então hoje em dia eu nem olho. Então existe isso. E da mesma forma que existe o tratamento psicológico para o comfort food, existe o tratamento psicológico para o descomfort food. Você sabe que eu falo até desse salgadinho, mas eu já comi, eu assim, levo numa boa, porque realmente não é uma coisa boa mesmo para comer. Mas você está falando de criança aí, Elizabeth, e eu estava pensando também em outra questão. Hoje em dia, lembrando, meu marido também tem o mesmo problema de você, é tão engraçado, como é psicológico, não é questão de paladar, no caso dele, né? Estou falando do seu caso. E não é a questão do pai obrigar, outras circunstâncias, mas ele estava comendo uma linguiça um dia, linguiça de churrasco, né? Que é deliciosa. E falando sobre a questão da carne de porco, que eu não como carne de porco, eu falei assim, mas essa linguiça é de porco. De porco? Meu amor, essa linguiça é de porco. Depois que comeu. E ele come, continua comendo.
E eu compro, às vezes, lá em casa, o bife do lombinho, né? Muito, de vez em quando, eu até nunca comprava carne de porco lá em casa por causa dele. E faço, não falo nada, ele come. E depois de alguns dias eu falo, meu bem, você comeu o bifinho de porco, a carne de porco. Hoje em dia é até bom você falar um pouquinho rapidamente, Elizabeth. É uma carne saudável hoje em dia, considerada até uma carne branca? Como é que está a história da carne de porco? Então, pela criação do suíno hoje, ele já está vindo com um teor de gordura muito menor do que antigamente. Então, mais devido a essa criação, a ração que os produtores estão dando. Não é considerada uma carne branca, ela ainda é considerada uma carne vermelha, mas ela tem um teor de gordura muito menor do que vinha. Ah, que bom. Então, pode, assim, uma vez por semana, a gente pede para aumentar o consumo de peixes, né, do frango também, e carne vermelha. Então, o bovino e o suíno, uma vez por semana de cada é o ideal. Tá ótimo. Né? E, gente, que pena que o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês duas, falando também em questão da infância e algo que tem preocupado com certeza todos nós. A obesidade infantil está aumentando muito, né, no Brasil. A gente tem importado maus hábitos americanos, os nossos filhos também, a questão do sedentarismo, do videogame, da televisão, né, dos tablets e tal. E eu fico pensando, será que essa geração de crianças agora, pré-adolescentes, vão ter algum comfort food na vida? Porque do jeito que tá, né, parece que a mãe não vai mais para a cozinha fazer aquela coisinha diferente, né? Nós, dessa geração, que somos mães modernas e agitadas e cheias de coisa para fazer, eu fico pensando, eu espero que pelo menos meu ovo frito fique, porque a Mariana, minha filha, mamãe, eu quero o seu ovo frito, o seu ovo é o melhor de todos. Então, não corre esse risco, então, dessa geração, de repente chegar lá não lembro, eu comia sanduíche, era aquela rede de sanduíches tal, a outra, o cachorro-quente da esquina da minha casa, e aí? Eu acredito que é sério isso, porque os pais hoje em dia estão com cada dia menos tempo para as crianças, né? Então, assim, eu não sei se vai ter um comfort food no futuro dessas crianças, não, sabe? Eu acho que o comfort food pode ser uma televisão, um videogame, um tablet, um celular novo. Aquela comida que ele gosta muito de comer à frente da televisão, daquele desenho que ele gosta, né? Então, sem prestar atenção na quantidade, na qualidade do alimento, então come. A gente está, assim, tá muito assustador esse número de crianças obesas e adolescentes também. A gente já está com alguns programas pelo governo, né, assim, para incentivar essa faixa etária a estar indo às atividades físicas, às academias. Então, o governo já está voltando os olhos para essa faixa da população, mas não precisa de todo mundo voltar os olhos, né? E principalmente em casa. Os pais não podem ignorar o filho, deixar ele na frente da televisão, do videogame o dia todo. Eu lembro que eu brincava de amarelinha na rua, de pique-esconde. Meu filho de 8 anos não brinca disso. Né? Então, eu fico triste. Nós pais temos uma responsabilidade muito grande, temos todos que pensar, não é? Minhas filhas, ainda bem que elas têm ainda a avó, que faz as coisinhas às vezes que elas gostam e tem aquela coisa de casa de vó ainda. É importante a gente retomar alguns hábitos tão saudáveis para nossas emoções, para o nosso coração e também para o nosso corpo, é claro. Quero agradecer a vocês, muito obrigada por terem vindo, foi ótimo. Obrigada, Que bom, espero que nossa comida de hoje marque esse dia e sempre quando vocês comerem e provarem esse arroz diferente que a gente vai aprender, vocês se lembrem de um dia especial que tiveram aqui no Sempre Feliz. Obrigada, querida.